Sabemos que os cálculos renais são muito frequentes. Entender os motivos pelos quais eles são formados pode ajudar a prevenir esse problema tão frequente e tão doloroso. Cálculos renais, também conhecidos como pedras nos rins, se formam a partir da cristalização da urina. Existem diversos fatores que podem influenciar na formação desses cálculos. Meu nome é Cássio Katzer, sou urologista e no vídeo de hoje vamos entender esses fatores e como podemos corrigi-los. A maior parte das pedras nos rins poderia ser evitada se a ingestão de líquidos fosse adequada. De maneira geral, entre 2 e 3 litros de água por dia seria suficiente para prevenir a formação da maior parte dos cálculos. Uma dica legal é sempre você ter uma garrafa de água que você saiba a capacidade dela e estipular metas ao longo do dia, quantas garrafas você vai ter que beber. E aí, para lembrar disso, vale qualquer recurso. Vale um lembrete no celular, vale um lembrete de papel na sua escrivaninha, vai da criatividade de cada um. Uma das objeções mais frequentes que eu ouço em relação à quantidade de líquido que devemos tomar por dia é o seguinte: eu não consigo tomar muita água, não desce. Mas lembre-se que tomar água é uma questão de costume. O nosso corpo vai habituando a quantidade de líquido que você toma à medida que você vai progredindo lentamente ao longo dos dias. Lembre-se também que a água muito gelada traz uma sensação de saciedade muito rápida. Então sempre prefira água em temperatura ambiente ou não tão gelada para que você consiga tomar um volume maior ao longo do dia. E se você não tem como andar com uma garrafa de água o tempo todo ou não tem como medir quanto de água que você está tomando ao longo do dia, um outro parâmetro interessante é a coloração da urina. Se a urina está com um amarelo muito forte ou um cheiro muito forte, significa que você está desidratado. Tome mais água para que a urina fique num amarelo suave e sem um odor muito forte. Uma outra dúvida bastante frequente é com relação ao tipo de líquido. Precisa necessariamente ser água, pode ser refrigerante, pode ser suco, pode ser chá. Bom, o problema de outros líquidos é que eles podem acabar em excesso, trazendo outros problemas de saúde. Os sucos, por exemplo, vão acabar aumentando as calorias da tua dieta. Os chás, muitas vezes, podem fazer algum mal para o fígado. E os refrigerantes, esses, nem pensar. E o famoso chá de quebra-pedra? Será que ele é realmente eficaz? Bom, o chá de quebra-pedra tem um extrato de uma planta que supostamente interfere na cristalização do oxalato de cálcio, que é a composição mais frequente dos cálculos. Embora já existam estudos sobre esse extrato de planta, são estudos com participantes limitados, são estudos menores que não podem ainda afirmar que eles realmente trazem um benefício na formação dos cálculos. E a água com gás tem algum problema? Bom, se você só consegue tomar grandes quantidades de água se ela tiver gás, não se preocupe. O gás da água não vai influenciar em nada a formação dos cálculos. O mais importante é que você atinja 2 a 3 litros de água por dia para que você tenha uma prevenção da formação de cálculos. E falando sobre o sódio, quando consumimos uma quantidade de sódio muito grande, o excesso de sódio na alimentação, acaba predispondo à formação de cálculos. Esse sódio ele precisa ser eliminado pela urina. Só que quando ele é excretado lá nos rins, o rim também excreta junto com o sódio cálcio, o que faz com que o cálcio urinário aumente e predisponha à formação de cálculos. Aí falando sobre o consumo excessivo de proteína de origem animal, a principal fonte vão ser as carnes. E a carne, geralmente, ela tem uma grande quantidade de sódio também. Então, são dois fatores que influenciam na formação dos cálculos. O consumo excessivo de proteína de origem animal pode fazer com que haja maior quantidade de sódio e de cálcio na urina, o pH urinário vai acabar diminuindo, a produção de ácido úrico consequente à metabolização dessas proteínas aumenta. Tudo isso vai fazer um ambiente propício à formação de cálculos urinários. E lembre-se que não são só as carnes. Se você tem o hábito de consumir, por exemplo, suplementos de proteína de origem animal, como o whey protein, isso também é um fator de risco. Se você tem história de cálculos renais, evite esse tipo de suplemento. Prefira suplementos de origem vegetal. Uma dieta rica em frutas e verduras certamente vai te proteger contra a formação de cálculos. Aí uma informação que pode parecer contraditória: se você tem uma baixa ingestão de cálcio, isso também predispõe à formação de cálculos. Por quê? Quando a gente ingere pouco cálcio, sobra mais oxalato no nosso organismo. E esse oxalato em excesso vai acabar sendo eliminado na urina
predispondo à formação dos cálculos de oxalato de cálcio. Então tenha uma ingestão de cálcio normal, não precisa restringir, também não precisa tomar em excesso. E aí falando sobre a obesidade afeta grandemente o risco de cálculos. O risco de uma pessoa obesa formar um cálculo é 7 vezes maior. E aí quando a gente fala de obesidade, geralmente isso está associado com hábitos alimentares que têm a ver com os outros fatores que comentamos. Geralmente a pessoa obesa consome mais ultraprocessados, consome mais carnes ricas em gorduras. Tudo isso vai fazer com que haja uma predisposição maior à formação de cálculos. Existem ainda alguns fatores intrínsecos ou não modificáveis que são muito importantes na avaliação individual de cada pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um histórico familiar, principalmente em parentes de primeiro grau, que tenham tido cálculo, tem um risco maior. Pessoas com hipertensão, pessoas com diabetes, pessoas que têm gota, tudo isso são doenças que podem predispor ao aparecimento dos cálculos. Além disso, o clima e a localização geográfica também podem influenciar. Quanto mais árido, seco for o clima, mais desidratação e, portanto, maior a predisposição a formar cálculos. Agora que você já entendeu o que favorece a formação dos cálculos, não esqueça de encaminhar esse vídeo para aquele conhecido seu que já sofreu com esse problema e quer se prevenir. Não esqueça de comentar suas dúvidas e agendar uma consulta caso precise de uma avaliação individualizada.